Boa noite a todos. Temos mais um momento de estudo bíblico. É uma alegria poder estudar a palavra de Deus, mesmo que ainda seja à distância. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Então feche seus olhos aí onde você está. Deus, agradecemos por esse momento, agradecemos pela oportunidade e pela liberdade que temos em estudar a Tua palavra. Agradecemos porque a Tua palavra ela fala conosco ainda hoje e nos dá base para uma vida cristã verdadeira. Agradecemos, Deus, por esse momento, pedimos que o Senhor conduza esse momento, pedimos que a Tua presença esteja conosco, que a Tua graça esteja conosco, que a Tua sabedoria esteja presente também, Deus. Pedimos que o Senhor esteja nos mostrando aquilo que devemos melhorar, aquilo que devemos consertar, aquilo que devemos praticar como igreja também, Deus. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estar dando continuidade ao estudo de 1 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim o texto: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então temos aqui um texto severo, um texto um tanto quanto pesado, na interpretação dele, mas nós vamos tentar aplicar ele à nossa vida também, vamos tentar aprender mais sobre essa passagem. Começando no versículo 1, nós conseguimos ver que a imoralidade daquela igreja era tão grande que até entre os pagãos isso escandalizava. Essa prática imoral deles era conhecida, era bem conhecida pelas pessoas. Eles não eram exemplo nesse quesito. Não vamos entrar no mérito de como que era formada a família e nos detalhes da família daquela época, mas aplicando de uma maneira mais simples, a grosso modo, aqui é o caso de uma pessoa que estava tendo relações sexuais com sua madrasta, ou seja, com a mulher do seu pai. Isso não é menos grave do que se a pessoa tivesse relações com a sua mãe. O pecado, a repugnância desse pecado é a mesma, sendo com a madrasta ou sendo com a mãe. Pode ser enxergado como uma forma de incesto, algo repugnante, algo que não pode acontecer. Ainda mais no meio cristão não era para acontecer isso. E aqui nós vemos um homem que estava tendo relações com a sua madrasta. Esse pecado, no versículo 2, vemos que não gera nenhum sentimento de tristeza ou repugnância neles. Pelo contrário, ainda se orgulhavam. Eles eram orgulhosos. Vemos mais uma vez aqui Paulo falando sobre o orgulho. Mais uma vez aqui aparece o orgulho nessa igreja. Eles se consideravam altamente espirituais, até ponto de relevar esse tipo de coisas, relevar esse tipo de pecados, esse tipo de atitudes. Tamanho era o orgulho deles. No lugar de se orgulhar disso, Paulo fala que eles precisavam se entristecer com isso e expulsar da comunhão a pessoa que estava fazendo isso. Não se orgulhar, mas se entristecer e expulsar da comunhão a pessoa que estava fazendo essa prática pecaminosa. Expulsar da comunhão aqui é no sentido de excomungar, retirar a pessoa, excluir a pessoa. No versículo 3, vemos Paulo falando que ele não está presente. Nós vemos ali que ele não estava presente. Já vimos isso nos outros capítulos, que ele está tratando esses problemas através dessa carta até o momento que ele possa ir presencialmente até aquela igreja e ter um trato mais direto com as pessoas. Mas ele não estava presente. E isso fazia com que muitos agissem como bem entendiam, orgulhosos, arrogantes, presunçosos, como se ele não fosse mais visitá-los. E viviam uma prática de vida totalmente contrária do exemplo que Paulo deixou e do exemplo de Cristo e os fundamentos que Jesus
Ele nos deu para seguirmos a vida cristã. Eles estavam longe disso. E Paulo diz que mesmo à distância, mesmo longe, ele condenou essa prática, essa pessoa que estava fazendo isso. Então, embora Paulo, estando longe, ele estava unido em espírito com a igreja. Ele era autoridade sobre a igreja e ele condenou essa prática, ele condenou isso. Eles não deviam se orgulhar disso. No versículo 4, nós vemos aqui o versículo que antecede o ato da entrega dessa pessoa a Satanás. Então temos aqui algumas menções, algumas coisas que precisamos compreender. Diz que quando eles estiverem reunidos, ou seja, um ato público, isso era para ser feito num ato público na igreja. Outra coisa era para ser feito em nome do Senhor, pelo poder do Senhor, ou seja, aqui fala da autoridade de Cristo. A santidade, né, é feito por meio da autoridade, não é feito de qualquer forma, não é feito por pensamento ou algum achismo humano, é feito pela autoridade que vem de Deus. A autoridade de um Deus que não tolera o pecado. Então temos uma reunião pública e isso é feito, essa expulsão, essa exclusão, essa entrega da pessoa a Satanás é feita através da autoridade de Deus. Não é feito de qualquer modo porque alguém achou, porque alguém acreditou que deveria ser dessa forma. Não é feito no nome de qualquer pessoa, nem é feito na autoridade de Jesus. No versículo 5 vemos então que depois desse ato, né, essa pessoa ela é entregue a Satanás. Ou seja, esse termo entregar é um termo forte, é uma sentença, uma condenação, foi entregue, né? Um aspecto judicial, uma sentença. Ou seja, um crente professo, ele foi excomungado, foi banido da comunhão cristã, foi banido dessa comunidade cristã. Através desse banimento, ele foi colocado para Satanás, ele foi colocado no reino de Satanás. Agora Satanás ele tem certa legalidade em algumas coisas para agir na vida dessa pessoa. Nós vemos que ele é entregue para Satanás para que o seu corpo seja destruído. Então vemos aqui que o juízo de Deus contra o pecado, ele se manifesta dessa forma, aqui no texto, em que essa pessoa vai ter o corpo destruído, ou seja, parece indicar a morte física dessa pessoa. O juízo de Deus vai vir sobre essa pessoa. Satanás tem autorização para tocar no aspecto físico dessa pessoa, levando ela até a morte. Mas Satanás não tem autorização de mexer com a alma dela. Nós vemos que a alma dessa pessoa ela vai ser salva no dia do Senhor. Então o corpo é destruído, mas a alma será salva. Então nós vemos aqui que aqueles que vivem em pecado, né, deliberadamente, a pessoa tem uma vida em pecado, não é um pecado ocasional, não é uma dificuldade ocasional, não é uma falha, alguma dificuldade que a pessoa luta sempre, mas é uma vida entregue ao pecado, uma vida completamente tomada pelo pecado. Essa pessoa, ela recebe o juízo de Deus, ela pode receber esse juízo de Deus. Esse juízo, embora seja severo, né, seja grave, leve até a pessoa à morte física, esse juízo não é ruim, não é mal. A intenção dele não é fazer mal para ninguém, mas a intenção é dar um alívio para a igreja, livrar a igreja dessa pessoa que tem vivido uma vida de pecado, que tem contaminado a igreja, que tem levado outros irmãos a cair, que tem causado tamanho problema na igreja. Então a igreja vai ser livre disso com esse juízo. Com esse juízo a igreja é purificada e a igreja continua no centro da vontade de Deus. Então esse juízo primeiramente visa o bom andamento da igreja, visa a purificação da igreja. E esse juízo, em segundo lugar, também nós vemos que ele é benéfico para a própria pessoa que está sofrendo com esse juízo. Porque ela vai morrer fisicamente, vai morrer sim, mas a sua alma não vai ser condenada, ela ainda vai ser salva. Então vemos aqui também um ato de misericórdia de Deus por uma pessoa que está vivendo uma vida em pecado, uma vida longe daquilo que ele esperava, mas ainda a misericórdia de Deus faz com que essa pessoa que pertence a ele não se perca totalmente. Então esse juízo não é algo ruim, pelo contrário, ele é algo benéfico, visa o bem de todos, o bem da igreja de Deus. Parece que para algumas pessoas
que estão vivendo em pecado, uma vida deliberada, uma vida tomada pelo pecado, melhor para elas é morrer antes que elas se percam completamente. Então vemos aqui que parece que muitas vezes é melhor que a pessoa ela morra fisicamente, mas que ela não se perca totalmente, que a sua alma ainda seja salva. Então alguns irmãos, infelizmente para eles o melhor é morrer fisicamente mesmo, em prol de uma salvação no dia do Senhor. Porque se ele continuar vivendo desse modo, o pecado vai tomar uma proporção tamanha que essa pessoa vai se perder por completo. Então, às vezes, é melhor que essa pessoa ainda morra fisicamente, mas a sua alma, o seu aspecto espiritual ainda continue salvo e essa pessoa não se perca totalmente. Vamos refletir um pouco sobre esse texto, né? É um texto um pouco complexo, um pouco pesado para nós entendermos, mas vamos fazer algumas reflexões, alguns apontamentos sobre esse texto. Nós vemos que Deus ele não tolera o pecado e o pecado não deve ser tolerado também na igreja. Aqui não está falando de uma pessoa que pecou uma vez e de repente essa pessoa já é jogada fora da igreja, já é excluída assim rapidamente. Mas dá a entender uma pessoa que estava vivendo em pecado e ela ainda se orgulhava disso, ainda se orgulhavam disso, e esse pecado, essa prática estava contaminando a igreja, estava também fazendo com que a igreja não fosse bem vista pelas outras pessoas, estava corrompendo a igreja, estava deturpando aquilo que era para ser a igreja de Deus. E esse pecado, ele é punido, ele sofre juízo, com a finalidade de purificar a igreja e também de dar uma salvação para essa pessoa que está indo de mal a pior. Nós vemos aqui que o juízo de Deus ele não é simplesmente punitivo. Deus não se alegra simplesmente em ter que punir alguém. Mas esse juízo ele visa um alívio para a igreja, ele visa a purificação da igreja e esse juízo também visa que a pessoa que está sofrendo com esse juízo não se perca totalmente, mas seja salva no dia do Senhor. Esse texto não é base para a vida em pecado, como alguns dizem, já que essa pessoa está aqui com essa prática repugnante de pecado, ela vem e vai ser julgada, vai ter um juízo, mas ela não vai se perder, ela vai ser salva ainda. Muitos têm utilizado essa parte desse texto para dizer então que podem viver pecando, que eles não vão sofrer uma condenação, que eles não vão para o inferno, que eles ainda assim vão ser salvos. Precisamos tomar cuidado com isso. Esse texto não é exclusivo, tem outros textos que nos mostram que a pessoa pode sim apostatar da sua fé e perder a sua salvação. Temos que tomar cuidado também com esse tipo de interpretação egocêntrica, interpretação humana, interpretação que visa apenas base para uma vida em pecado. Cuidado com esse tipo de interpretação. Esse não é o propósito desse texto. Pelo contrário, Paulo aqui repreende a vida em pecado. Esse texto aqui não é para ser a regra, é a exceção. É para aquele irmão que está vivendo em pecado, tomado pelo pecado. Não é para ser base e regra para todos. Não é para todos buscarem uma vida em pecado. Pelo contrário, é para nos purificarmos como igreja e cuidarmos com o pecado. Através desse texto, muitos utilizam como base para fazer exclusão de membros, excomunhão, esse tipo de coisa. Nós vemos sim que aqui é orientado que algumas pessoas sejam excluídas devido à sua prática de vida. Mas temos que tomar cuidado, não podemos simplesmente sair excluindo as pessoas como bem entendemos, porque achamos que temos que excluir. Temos que tomar cuidado. Nós vemos aqui que essa exclusão ela é algo extremo. Nós não temos apenas esse texto como regra para a condução da exclusão de uma pessoa, para o trato de um pecador no meio da igreja. Temos outros textos, como por exemplo Mateus 18, nós vemos Jesus falando ali sobre como que você trata com o irmão que pecou. A exclusão, digamos, dele é o último caso, a última instância, é o extremo, não é a regra. Então temos que tomar cuidado quando vamos fazer uma doutrina de trato de pecado, uma doutrina para excluir determinadas pessoas que estão em pecado. Temos que tomar cuidado e não basear apenas num texto. Temos que ver o que a Bíblia fala como um todo e juntamente com esse texto e com outros nós vamos fazendo uma prática mais plausível, uma prática mais adequada.
Então temos que tomar cuidado com isso. E essa condenação não é simplesmente por motivos humanos. Vemos muitas vezes algumas igrejas dizendo: não, nós temos autoridade para condenar as pessoas e entregar essas pessoas na mão de Satanás. Seja por qualquer motivo, nós temos essa autoridade. Não é bem assim. A autoridade aqui para fazer isso é a autoridade que vem de Deus. E se você está fazendo isso por um motivo que é contrário ao que Deus visa com essa exclusão, provavelmente você não vai ter a aprovação de Deus. Temos que tomar cuidado. Não é algo mágico que a igreja tem autoridade mágica para simplesmente entregar as pessoas nas mãos de Satanás. Temos que tomar cuidado com isso. Não podemos sair fazendo esse tipo de prática, é muito complicado isso. Muitos são condenados porque simplesmente a liderança não foi com a cara da pessoa ou não gostou de alguma prática e essa pessoa é excluída. Por motivos humanos, motivos de conflitos, muitas vezes a pessoa é excluída. Então, o julgamento humano não é justo muitas vezes. Muitas vezes a pessoa é excluída sem merecer isso. Temos que cuidar com isso. Muitas vezes a pessoa é excluída porque ela está querendo mudar de igreja. Então as pessoas dizem: não, nós vamos te excluir, vamos entregar você na mão de Satanás se você sair dessa igreja. Temos que tomar cuidado com isso. Vemos que o propósito desse texto não é esse tipo de coisa. Não é um julgamento humano, um aval humano simplesmente baseado em coisas que você acha, em diferenças, em coisas relacionadas à pessoa, ao aspecto pessoal dela. Cuidado com isso, cuidado. A condenação aqui foi feita em nome de Deus, em decorrência de uma vida tomada pelo pecado, uma vida deliberada, uma vida que estava pervertendo, que estava contaminando a igreja, e numa situação extrema essa pessoa, ela deve ser excluída. Nós vemos que em situações extremas, essas pessoas sim devem ser excluídas, mas temos que tomar cuidado. Não é algo que uma pessoa decidiu, não é em conjunto, é a igreja num ato público, é a igreja revestida da autoridade de Cristo que vai fazer isso. Temos que tomar cuidado. Não podemos sair excluindo os irmãos como bem entendemos, só porque não gostamos deles ou de alguma atitude deles. Então, em casos extremos, é necessário uma exclusão para o bem da igreja como um todo e para o bem dessa pessoa também. Temos que tomar cuidado. Não podemos sair apontando o dedo, ou julgando, ou excluindo, simplesmente porque achamos que devemos fazer isso. Temos que tomar cuidado. Muitas vezes caímos no erro quando utilizamos passagens como essa de maneira errada. Caímos no erro e no pecado de se tornarmos orgulhosos e arrogantes, presunçosos, superiores aos outros. Isso é outro erro. E isso também é condenado por Paulo. Então temos que tomar cuidado. Bastante cuidado quando tratamos com a vida das pessoas, quando tratamos com prática de pecado na igreja. Temos que repreender, se necessário excluir, mas temos que fazer isso com a aprovação de Deus, guiados por Deus, um processo guiado por Deus. Não é algo simplesmente baseado em sabedoria humana. Temos que cuidar com nossos julgamentos também. Então espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco melhor essa passagem. Espero que isso sirva para a vida de vocês, que vocês possam cada vez mais caminhar numa vida purificada por Deus, uma vida longe do pecado. Possamos ser uma igreja que não é conhecida por pecados, que não é conhecida por erros, por falhas, mas que é conhecida por buscar viver uma vida cristã pura, simples diante de Cristo, uma vida cristã plena, uma vida cristã em que não há repreensão, uma vida cristã em que não somos olhados pelos outros de fora e taxados como pessoas pior que eles, que possamos ser exemplos, que possamos ser uma igreja que está caminhando rumo à perfeita estatura de Cristo, que está crescendo, que está cada vez mais parecida com Ele, cada vez mais longe do pecado e mais próxima de Jesus. Então esse é o meu desejo, espero que Deus tenha falado com cada um de vocês. Que Deus abençoe e qualquer dúvida, pode entrar em contato, pode perguntar, nós estamos dispostos a também esclarecer qualquer coisa. Agradecemos por cada um que está assistindo e que Deus abençoe você também.